Vamos todos nós nesse momento. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, aqui estamos nós, Senhor, humildemente a te rogar o vosso amparo, a vossa luz, a vossa proteção. Permita nesse momento, ó Pai misericordioso, que os espíritos bondosos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos superiores, amigos e benfeitores, possam aqui se fazerem presentes, nos auxiliar, nos amparar, abrir o nosso entendimento, a nossa inteligência, para que possamos assimilarmos a aula, as orientações da noite. Dai-nos a paz, Senhor. Dai-nos a luz. Dai-nos o entendimento, o conhecimento, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de todas as trevas. Liberta-nos, Senhor, de toda a ignorância. Que a sua paz, Senhor, se faça presente agora e para todo e todo sempre. Então, nós vamos dar continuidade da instruções aos médiuns. Nós vamos falar sobre mediunidade. O primeiro ciclo, nós falamos mais tecnicamente como o médium tem o seu trabalho. Então, no passado, na época de Kardec, era um ensino coletivo. Porque os espíritos apareciam, Kardec pesquisou, naquilo que eu falei, várias personalidades, ricas, pobres, cientistas, todas as cores, de todas as formas, Kardec evocou. Então, era um laboratório de pesquisa. Como que viviam os espíritos, como eles estavam, o que era que precisava ser feito. Então, foi a grande pesquisa de Kardec, a evocação dos espíritos. E é isso que formou a doutrina dos espíritos. Os espíritos se manifestavam em qualquer lugar. Os espíritos se manifestavam na cura para curar as pessoas. Os espíritos tocavam piano. Os espíritos tocavam tambor. Os espíritos batiam. Os espíritos faziam um monte de coisa para chamar a atenção. E Kardec, então, os evocava. As obsessões coletivas, tudo foi uma pesquisa, ele juntou tudo aquilo e pesquisou. Interessante, vou dar aqui que me veio à memória, obsessões coletivas, que várias pessoas na cidade ficavam com os mesmos sintomas, com as mesmas situações, falavam quase que as mesmas coisas, dançavam, riam, com a mesma maneira. Era um grupo de pessoas. E o que Kardec observou? Que era uma obsessão coletiva. Aqueles espíritos brincalhões, zombeteiros, riam, brincavam, pulavam, dançavam, que assediavam uma cidade, assediavam um grupo. E isso também nos faz pensar, porque esses tipos de espíritos podem nos assediar na nossa casa, podem nos assediar no nosso trabalho, e enfim. O ensino de Kardec foi muito bom, além da nossa capacidade de pensar, porque ele registrou tudo isso e deixou tudo isso organizado para nós. E em todas as ordens em que se manifestaram os espíritos, havia espíritos bons e espíritos maus. Cabe a nós, médios, avaliar o fluido ambiental, a fala do espírito, se ele é bom ou se ele é mau. Fluido mau, nós identificamos. E o fluido bom, também nós identificamos. Hoje, na nossa atualidade, o trabalho espírita, com o espiritismo bem compreendido. Kardec fala a compreensão da doutrina espírita, que era todo esse aprendizado dele, todo esse ensino que ele fez, precisava ser bem compreendido. A lei de causa e efeito. O que nos coloca a nível de doutrina? A lei de causa e efeito. Tudo que eu fiz, eu vou pagar. Tudo que eu fiz de errado, tudo que eu fiz de bem, tudo que eu ensinei, isso vai voltar para mim. É uma lei soberana. Não tem como uma pessoa falar, eu não vou passar pela lei de causa e efeito. Não, nós todos passamos. Porque a lei de causa e efeito é o progresso, é o crescimento. Não tem como uma pessoa falar assim, eu sou uma santa. Não tem, nós somos errados.
E a lei de causa e efeito vem me lembrar que eu preciso tirar aquilo. Se eu sou brincalhona, zombeteira, se eu gosto de contar mentira, se eu sou traidora, se eu sou hipócrita, o que eu for, eu tenho que tirar isso dentro de mim. E tenho companhias espirituais. Os espíritos mentem. Nós também mentimos. E aí todo mundo mente. E o que eu, médio, tenho que fazer? Tirar os espíritos mentirosos. Brincalhões, zombeteiros, levar para as escolas. E isso eu chamo de espiritinho. Porque eles não estão nem aí, não têm responsabilidade do que falam, nem do que pensam, e vivem por viver. Só que nós precisamos socorrê-los, porque eles terão que nascer e recomeçar a sua estrutura na lei do progresso. A mediunidade, na visão atual, ela é luz, porque só a mediunidade nos leva até Deus, nos leva até Jesus, nos faz compreender tudo isso. E o médium, com esse conhecimento, é o início da jornada dele, a evolução da sua mediunidade e a lei de causa e efeito. O médium, mediunidade é luz. Nós não compreendíamos, achávamos que a mediunidade era um sofrimento, que quem era médium veio para sofrer, veio para pagar, veio para ficar pobre, veio para... mas é tanta coisa. Essa cobrança da pobreza, da miséria, da dor, do sofrimento, nada mais é do que a lei de causa e efeito. E a mediunidade é a única luz para você sair da lei de causa e efeito. Você só sai da lei de causa e efeito com a sua mediunidade. Porque é ela que vai te abrir os olhos à luz. É ela que vai dar esse contato direto com o Criador, que é toda essa nossa potencialidade junto do grande Mestre Jesus. Isso é muito importante. E esse estudo nos levou à seguinte compreensão. Nós estudando Kardec, a mediunidade, a lei de causa e efeito, nós sentimos o quê? A responsabilidade. Não só de auxiliar nós, mas o nosso lar. Porque a lei de causa e efeito está dentro do nosso lar. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos filhos, as obsessões, os desajustes estão dentro do nosso lar. Então, nós temos uma responsabilidade para comigo, responsabilidade com os nossos familiares e criamos uma dependência da prece. O Espiritismo atual nos coloca a orar, nos coloca a vibrar, a rogar, e o conhecimento através do estudo. É necessário que o médium estude, é necessário que o médium ore, é necessário que ele se prepare para essa lei de causa e efeito. Uns foram bonzinhos, a lei de causa e efeito é suave, mas aqueles que foram briguentos, guerreiros e tanta coisa que fizeram, tem que acertar. Existe uma diferença entre os espíritos mais calmos e os espíritos que fomos nós, né? Briguentos, guerreiros, gostávamos de guerra. E aí nós vimos, só que agora nós estamos na grande lei do reajuste. Procuremos ser livre. O verdadeiro espírita é livre. O que é ser livre? Porque cada um de nós vem com a nossa missão. Eu vim com a missão e cada um de vocês veio com uma missão. E essa missão precisa ser cumprida. Ninguém pode chegar para nós e nos engessar. Você vai ser espírita engessadinho, sabe? Você vai caminhar... Isso não existe. Porque se eu me engessar, o que vai acontecer comigo? Eu não vou cumprir a minha missão. Eu não vou auxiliar minha família. Eu não vou dentro da lei do progresso. O que é liberdade? A lei de liberdade. Nós somos livres. Não existe ninguém que nos condicione. Nosso obsessor que pressiona um pouco. Mas os espíritos superiores nos ensinam a caminhar com a liberdade. E isso é muito importante. O espírito é livre para orar, pedir e rogar, sempre que ele precisar. O espírito tem que trabalhar pelo seu karma, que é a lei de causa e efeito. Então, o karma é pesado? Dá tudo errado? Nada dá certo? Está tudo conflitante? O que você vai trabalhar? No erro, no conflito, na discórdia, na desunião, na palavra-chave,
na palavra-chave. Recolher os espíritos que eles sempre falam. Falam para você é feia, você é isso, você é gorda, você é não sei o quê. Eles sempre vão falar. Então, você tem que estar atenta à palavra-chave, à informação que os espíritos nos dão para socorrer. E as pessoas falam por falar. As crianças falam por falar e as pessoas obsediadas falam por falar. É nisso que compete a nós avaliar o certo e errado. E nesse inteirinho de trabalhar pelo nosso karma, nós resgatamos a nós mesmos. Saímos daqui livres, livre por ter cumprido uma missão, por ter realizado, saímos mais leves, saímos mais sutis, e assim a nossa alma se sai muito, muito melhor. E sairemos realizados. Teremos a coragem de chegar no mundo dos espíritos e falar, olha aqui minha carteira de trabalho. Eu trabalhei, cumpri esta e esta e essas fases da minha vida. Porque o médium que ele não cumpre essa missão, ele chega do lado de lá e ele chora. Quem já leu alguns livros espíritas sabe que a maior quantidade de pessoas nas regiões umbralinas são os espíritas, porque eles ficam esperando que caia um milagre do céu e trabalham muito pouco. Explicação das equipes. Então, vamos falar, a gente sempre comenta assim, ai, mas o médio, ele tem uma equipe, ele tem... Tá, vamos estudar como que se chega a essa equipe. Vamos estudar onde vocês vão conquistar, aonde vocês vão trabalhar. Nós temos um gráfico. Nós temos aqui Deus e Jesus, tá? Todo médium vai trabalhar com Deus, Jesus, porque é a fonte mais importante e do fluido cósmico universal. Aí o médium sozinho, ele se torna egoísta, orgulhoso e inútil, porque ele fica muito preso nele e ele acha que ele é santo. Primeira coisa que acontece com o médium, acreditar que ele é santo. Que ele nunca fez mal para os outros, que ele nunca fez isso. Ele acha uma santidade, ele, né? Acha que ele não tem coisa para pagar, ele está aqui de enfeite na Terra, passeando, igual Alice no País das Maravilhas. De ordem geral, esse médium vai se perder. O médium, com seus protetores. Quando o médium recebe seus protetores, desde o espírito familiar ao anjo da guarda, ele entra num trabalho redentor para se redimir de si mesmo. Então, ele começa a ser caridoso. Fora da caridade, não há salvação. Os espíritos assistidos retornam para auxiliar o médium na sua jornada evolutiva. Todo médium que trabalha, todo médium que socorre, os espíritos, em determinado tempo, uns reencarnam e outros trabalham toda vez que o médium estiver trabalhando. A sua equipe de trabalho está presente. Porque nós, espíritas, nós não podemos comprar os espíritos. Chegar ali e falar para ela, eu vou te dar uma caixinha de fósforo e você vai me ajudar. Não existe na doutrina espírita. O que existe? O socorro, a ajuda, o amparo e o retorno. Quer dizer, você faz e você recebe de volta. Vamos explicar aqui. A mediunidade. O médium é egoísta, orgulhoso, aí num ano de serviço, porque ele é muito preguiçoso, não quer nada com nada, não quer produzir, e aí ele só socorre um espiritinho e acha que fez muito no ano. Aí aquele médium, aquele espírito, vem e socorre 10 espíritos. Não é muito. Mas até no final do ano, se todo mês ele recebe 10 espiritinhos, ajuda aqui, ajuda ali, nas reuniões mediúnicas, no Evangelho no Lar, no Socorro, ele já socorreu 100 espíritos no ano. Olha como um gráfico é grande, hein? Uma quantidade muito grande de 1000 espíritos. Em 10 anos, ele vai socorrer 1000 espíritos. E ele terá 100.000 espíritos. E aí, em muito tempo, ele socorreu 10.000, terá 1 milhão. É isso, quem nada tem, tudo lhe será tirado. Quem muito tem, muito lhe será acrescentado. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É muito difícil de entender. Quer dizer que se você tem, lhe será dado mais. Mas se você nada tem, também lhe será tirado o que você não tem. É isso que o médium tem que começar a entender. É o trabalho redentor. Trabalho redentor.
através da prece, através do fluido, através das mutações dos fluidos materializados ou espirituais. É o médium que trabalha, é o médium que faz, é ele que faz por si mesmo. E aí nós vamos encontrar esse médium, né, que ele conquistou, ele esteve aqui na Terra, e ele trabalhou, ele foi no centro, ele socorreu as vibrações em casa, no evangelho do lar, nas suas preces, nas suas emanações, ele socorreu. Isso é o trabalho redentor, isso é caridade. Os espíritos assistidos retornam para auxiliar o médium na sua jornada evolutiva. E quando você retorna para a espiritualidade, esse médium aqui que nada trabalhou, vai voltar com seus obsessores adversários, sem a missão cumprida. Porque ele não tirou os seus espíritos, ele não socorreu a si mesmo, nem a sua família, e nada. E o médium, que socorreu os espíritos, ele fez novos amigos, protetores e familiares, porque, na realidade, todos os sofredores, doentes, cansados, depressivos, obsessores, que eles são socorridos. Ou eles retornam às reencarnações, ou eles estarão trabalhando com o médium. Por isso que o médium, quanto mais o médium trabalha, mais amigos e benfeitores espirituais ele tem, mais ele cresce na hierarquia espiritual. Mas isso é um trabalho particular, íntimo de cada médium. Não cai de fora. Não tem como nós comprarmos espírito. Sabe? Chegar assim lá para um protetor e falar assim, não dá para você trazer meu espírito para mim? Não. Essa escala é sua. E só você o pode fazer. Vamos falar um pouco de energia. Precisamos compreender a energia quântica. Nossa alma, nosso perispírito, ele trabalha com... Aqui tem um gráfico aqui, o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar, esplênico e genético. Então, vocês estão observando que as energias entram e saem. Nosso perispírito trabalha com a força de atração e repulsão. Então, da mesma forma que eu atraio, eu repilo. Atraio e repilo. Quando nós estamos dentro desta energia, é aqui que se faz a elaboração. Então, essa energia cósmica que forma o meu perispírito, que forma toda a matéria, quer ela espiritual, quer ela física, ela é elaborada pelo espírito, elaborada por nós mesmos. Eu elaboro o meu perispírito. Eu modifico o meu perispírito. Então, eu trago energias superiores, movimento meus centros de força e transformo. Eu que modifico. Nós temos que sair daquele vício de querermos que alguém nos dê um passe para mudar a nossa energia. Eu posso, se eu ficar doente, se eu ficar enferma, eu posso tomar um passe, não estou me referindo a isso. Mas eu posso auto-me higienizar, auto-me limpar, auto-elaborar. E essa elaboração cósmica é que vai me trazer saúde. Essa mesma energia cósmica de Deus, de Jesus, é que vai me curar. Então, se o médium não souber buscar as energias superiores para a transformação, ele vai ser um dependente. Ele vai ser dependente eternamente. Vai ser um mendigo da espiritualidade, porque ele não tem nem para si, nem para ninguém. Então, é muito importante o médium estudar e ter um conhecimento mais científico da ciência espírita. Então, continuamos na mutação de energias. A energia quântica é a nossa alma, o nosso perispírito. Ela vai usar a força de atração, que atrai e magnetiza. O médium, se nós deixarmos, nós vamos ficar só com essa força atrativa. Tudo que é ruim me serve. Bom, ruim, eu vou preenchendo, porque eu recebo e não tiro. Então, eu recebo a energia de ódio, eu não tiro. Eu recebo as energias maledicentes, eu não tiro. Eu recebo a inveja, eu não tiro. E eu acabo sendo encharcada pelas vibrações minhas e pelas vibrações
do meu mundo espiritual, na minha atmosfera espiritual, na minha atmosfera do meu lar, da minha casa, dos meus amigos, dos meus companheiros, de alguém que vibra, de alguém que não gosta de mim, alguém que me acha feia, que não gostou da minha voz. Então, tudo isso vem essa emanação para mim. E se eu não trabalhar para expulsar, porque eu estou trabalhando com a energia elétrica e eu estou tirando para fora. Então, eu atraio, limpo e retiro. Limpo a mim. Toda a nossa doença está dentro dessas partículas doentes. Porque às vezes nós nascemos, vivemos uma mocidade e ainda mais, recebendo essa carga eletromagnética negativa e nós nunca limpamos. Acabamos ficando doentes, infelizes, machucada, agredida, e aí vai por diante. Trabalhe no seu perispírito, sabendo que ele é todo furadinho. Tem 1.000 e não sei quantos centros de força. Isso aqui só tem 7. Mas os hindus trabalham em 1.000 e poucos centros de força. Por isso que põe aquelas agulhinhas na gente, assim, quando procura aquelas pessoas que põem agulhinha, eles põem agulhinha nos pontos de centro de força. Então, eles vão pôr na agulhinha, porque está estacionada aquela energia. Ela precisa ser retirada. Então, o médium tem que cuidar dele e tem que fazer a autolimpeza com as energias celestes, sublimes, de Deus, do Sol, do cosmos. É aí a energia que nós vamos trabalhar. Então, dentro dessas forças eletromagnéticas, do eletromagnetismo, nós vamos encontrar mais 2 energias. Uma energia fraca, radioativa, que leva 100 anos ou milhares para solver. Então, se eu recebo essa energia fraca, e vou ficando com ela, eu vou enfraquecendo, e essa energia não sai. É o que acontece com os espíritos, às vezes nas regiões umbralinas, porque não entra sol, não entra energias superiores, aquilo é escuro, então fica naquele magnetismo escuro, enegrecido, e ele é parado para solver, é o mesmo processo. Demora partículas, sobe um pouquinho, não há uma transformação rápida e eficiente. A energia forte, ela é explosiva, leve, atômica, e pode se tornar luminosa. Quando nós, médios, usamos essa energia forte, explosiva, nós tornamos luz. Nós nos tornamos luz. Então, nós temos que pegar todas aquelas pedrinhas sujas de dentro de nós, todas as partículas sujas que nos deixam doentes, intoxicam o centro de força, e usar de uma explosão. Eu preciso retirar para poder receber a energia e limpar a energia. Isso é muito importante. A energia fraca e a energia forte. O médium. As energias, nós podemos ter energias inertes. Nós viciamos tanto na nossa energia. Eu sou assim, não vou mudar, vou ficar assim, nasci assim, vou morrer assim. Eu fico com essa energia. E eu vou ficar com ela se eu não mudar. Então, o médium pode transmutar e elaborar essa energia inerte, que fica em ciclamento. Alguns livros falam, né, que o médium fica com aquela energia escura em volta da sua cabeça, em volta do seu corpo, fica aquela energia que vai ficando doente, aquela em qualquer espaço do corpo físico, não existe um local, pode pegar na minha perna, no meu braço, no meu joelho, na minha nuca, na minha cabeça, eu fico com essas energias gravitando em volta de mim. Então, o médium tem que mudar, é ele que muda, porque é o seu próprio perispírito que muda. Então, ele tem que trocar as energias radioativas fracas em energia forte, porque senão você fica doente. Essa energia, ela estaciona, ela cristaliza, ela calcifica. Então, o médium tem que aprender a retirar esse campo de energia negativo para fluir as energias curadoras e para fluir a energia soberana do Criador. Senão nós ficamos parados. Então, essa paradeira do médium, essa
parada vibratória, nós não temos um fluxo real das energias que trabalham conosco em todos os nossos centros de força. Então, é muito importante essa transmutação. E tudo isso é feito pelo comando mental. É a nossa mente que faz sarar, que nos faz curar ou nos faz ficar doente. Nesse comando mental, que é a nossa mente, eu mando dentro de mim. Eu comando o meu perispírito, eu comando o meu corpo. Eu comando a minha alma. Eu comando o meu duplo etéreo e aí por diante. Eu que comando. Sou eu médio, eu tenho que me conscientizar que eu sou dona de mim mesmo. E só eu posso me curar e só eu posso me aliviar. Quando eu tomo consciência disso, com a ajuda dos protetores e dos bons espíritos, eles me ajudam a tirar as partículas estacionárias, que ficam no mesmo lugar, sem avançar, parado, imóvel, inerte. Esses espíritos inertes, vamos dizer que eu sofro uma obsessão de espíritos, mais um, dois, três ou mais, que não é só eu, e junto esse magnetismo deles, junto com o meu, e me causa essa paradeira, essa inércia. Porque aquele fluido é um fluido parado, é um fluido inerte e ele levará anos e anos para desgastar. Por essa razão, o médium tem que trabalhar dentro de si mesmo. Nas energias inertes, o médium precisa tirar as partículas do perispíritos milenares. Porque às vezes nós temos guardado, vai e volta, reencarna, volta de novo, e estamos com essas partículas inertes dentro de nós. Porque vivenciamos essa vida de inertes, e no nosso perispírito elas estão guardadas. Um dia para outro, elas resolvem sair para fora e ficam junto de nós, volitando, felizes, ali. Não tem nada para fazer mesmo, e aí elas ficam naquele mundinho improdutivo. O médium tem que tirar essas partículas milenares e colocar novas energias, luminosa, pela sua vontade, pelo seu conhecimento. Essa energia luminosa, ela vem até nós. Como? O sol bate constante, entra pela vidraça, vem nas flores, é ela que dá vida para as plantas, para os animais, para os reinos, o vegetal, o animal, o reino mineral. E eu faço parte desse mundo. Eu preciso buscar a energia do Criador, a energia cósmica, a energia solar, a energia das estrelas, a energia de Jesus e de toda a espiritualidade maior. O médium, quando ele troca isso, ele começa a mudar e transformar a si próprio. E o médium tem que encaminhar todos os espíritos, quer os obsessores, adversário, para as colônias espirituais. Então, não adianta o médium falar assim, ai, meus adversários, meus inimigos, tira eles. Ai, espíritos obsessores, ai, você tem obsessão? Ótimo, tira a obsessão. Qual é a sua obsessão? Comer doce? Tira os espiritinhos que gostam de doce. Qual é a sua obsessão? Comer chocolate exagerado? Então, recolhe os espiritinhos que têm vontade de comer doce, chocolate, docinho, bolinho, né? E aí vai. Como os espíritos também que gostam da cerveja, do uísque, aí vai para longe, né? É ilimitado essa ideia. Então, a obsessão, ela vai desde a obsessão simples à subjugação, que já nós estamos envolvidos já com os espíritos altamente agressivos em nível de fluidos, mas não que nós não possamos sair. Nós podemos sair com o conhecimento, com a mutação dos fluidos. Um bom serviço mediúnico é uma consequência da responsabilidade com o qual o médium realiza o seu trabalho. Hoje, vocês estão tendo essa grata satisfação de serem orientados jovens ainda, aprendizes. Eu estou aqui com 74 anos, e agora, né, que a gente consegue ver a amplitude do ensino de Kardec, o conhecimento dele de uma forma muito simples. Mas para nós, algum tempo atrás, era uma coisa do outro mundo. A gente não conseguia compreender, não conseguia entender como seria essa lei de causa e efeito e para que servia a mediunidade. Só agora nós sabemos para que serve a mediunidade. Antigamente, a gente trabalhava para fazer caridade, sem saber o objetivo que ia alcançar. Se éramos somente caridosos.
mas nós não tínhamos uma prática ostensiva dentro de nós mesmos, na nossa família. Nós trabalhávamos porque éramos médios, mas não tinham esse conhecimento que nós temos hoje, de atender a família, atender os filhos, atender nós, retirar o nosso karma, higienizar o nosso destino e trazer muita luz para nós. Isso é algo muito, muito, muito bom dos espíritos que são generosos e bom conosco. Isso é muito bom. Graças a ele, nós temos hoje um conhecimento muito bom, graças à grande pesquisa de Kardec e a toda essa equipe espiritual que nos acompanha. Uma boa noite para todos. Que a paz nos auxilie agora e sempre.